Um milionário foi abordado por uma garotinha vendendo balas na rua. Desconfiado, ele decidiu segui-la até um barraco improvisado onde ela vivia em condições miseráveis. Horrorizado com o que viu, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o futuro dela e de sua família. Na agitada noite paulistana, Marcelo estava em uma das lojas de luxo mais exclusivas de um shopping renomado, conhecido por atrair a elite da cidade. O ambiente era impecável. Vitrines iluminadas, chão de mármore polido e um aroma sofisticado no ar. Ele estava sentado em um sofá de couro macio, com uma taça de champanhe em mãos, enquanto os atendentes o cercavam com sorrisos impecáveis e uma bajulação evidente. À sua frente, uma seleção de artigos de luxo, incluindo relógios de edição limitada, ternos italianos e acessórios impecavelmente organizados. Aos 42 anos, Marcelo era o retrato do sucesso. CEO da Calen Brasil, uma das maiores empresas de mineração da América Latina, ele havia acumulado um patrimônio pessoal que ultrapassa a casa dos milhões de reais. Tudo o que sempre sonhou estava ao seu alcance e ele era respeitado, ou pelo menos temido, em todos os círculos onde transitava. Enquanto analisava um terno sob medida, seu telefone vibrou pela terceira vez naquela noite. Do outro lado da linha, sua namorada, uma mulher cuja voz doce mascarava intenções calculistas, fazia questão de lembrar sutilmente o que queria de presente de Natal. Uma bolsa de luxo que custava o equivalente a um carro popular. Marcelo ouviu as palavras dela em silêncio, respondendo apenas com monossílabos. Quando a ligação terminou, ele ficou olhando para o telefone por alguns segundos, perdido em pensamentos. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Ele não a amava, não a admirava. A relação deles era vazia, construída sobre um jogo de interesses mútuos. Ela queria seus bens, sua posição, e ele... Bem, nem ele sabia mais por que continuava ali. Um suspiro escapou de seus lábios, enquanto ele se perguntava como havia permitido que sua vida se tornasse um teatro de aparências. Estava cansado. Cansado de ser cercado por pessoas que o enxergavam apenas como um meio para atingir seus próprios objetivos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma necessidade quase urgente de mudar, de recomeçar. Decidido, pegou o celular com firmeza e começou a discar o número dela novamente. Se era para acabar com aquela relação de mentiras, que fosse agora. Mas antes que pudesse concluir sua intenção, uma voz suave o interrompeu. "Senhor Marcelo, o que acha dessa gravata?" perguntou a vendedora, estendendo um modelo de seda italiana que reluzia sob a luz da loja. Marcelo saiu do shopping carregando sacolas de grife. O estacionamento era iluminado pelas luzes natalinas, refletindo nos carros de luxo. Ele estava pensando nos presentes que comprou para seus poucos amigos e parceiros de negócios, enquanto verificava o relógio caro de pulso. Enquanto andava, um som baixo chamou sua atenção. "Moço, espera aí." Ele parou e olhou ao redor. Do outro lado da rua, uma menina magra e descalça com um vestido manchado acenava para ele. Marcelo franziu a testa, tentando entender o que ela queria. "O que foi?" perguntou sem paciência, ainda segurando as sacolas. Ela correu até ele, segurando um pacote de chicletes amassado. Seus olhos grandes e cheios de tristeza contrastavam com o sorriso forçado no rosto. "Tô vendendo chiclete. O senhor pode ajudar?" Marcelo balançou a cabeça. "Não preciso. Vá procurar outro lugar, isso aqui não é para ficar pedindo esmola." Mas quando estava prestes a se afastar, algo na voz dela o fez parar. "Não tô pedindo esmola, moço. Só tô tentando ganhar um pouco para comprar comida para minha mãe." Ele olhou para a menina novamente. Sua frieza habitual começou a ceder à curiosidade. Por um instante, o brilho das vitrines atrás dele parecia desbotado diante da realidade dela. "Você mora onde? Cadê sua mãe?" perguntou, cruzando os braços. Ela hesitou, como se escolher as palavras certas fosse difícil. "A gente mora num lugar perto daqui. Não é uma casa de verdade. Minha mãe tá muito fraca e meus irmãozinhos estão com fome. Só queria um Natal diferente." Marcelo sentiu uma pontada no peito, mas mascarou o sentimento.
Ele tinha aprendido desde cedo que a vida era feita para os fortes, e quem não se cuidava sofria as consequências. Mesmo assim, havia algo naquela menina que o incomodava. Como é seu nome? Perguntou com um tom mais suave. Júlia. Ele suspirou, tentando ignorar a sensação de culpa que começava a aparecer. Tá bom, Júlia. Me mostra onde você mora. Ela arregalou os olhos, como se ele tivesse dito algo inacreditável. Sério? Vamos logo antes que eu me arrependa. Marcelo apontou para o carro luxuoso estacionado. Entra. Júlia hesitou. Tá falando sério? Claro. Quero ver se está falando a verdade mesmo. Ela subiu no banco do carona, olhando para o interior do carro com a mesma admiração que uma criança tem ao ver uma árvore de Natal pela primeira vez. Marcelo ligou o motor e dirigiu até o local onde Júlia disse morar com sua família. Marcelo seguiu por um caminho que parecia o oposto do luxo que ele conhecia. As luzes vibrantes e vitrines sofisticadas do shopping logo deram lugar a ruas mal iluminadas, com paredes pichadas e calçadas esburacadas. O salto entre mundos o deixava desconfortável. Mas ele disfarçava o incômodo mantendo o ritmo acelerado. Falta muito. É logo ali, moço. Só mais uma curva, respondeu Júlia apressada. Enquanto caminhavam, ele observava a menina. Júlia tinha uma maneira de andar que misturava urgência com determinação, como se cada passo fosse uma batalha vencida. Ele sentiu um misto de curiosidade e incredulidade. Como alguém tão jovem podia parecer tão cansada da vida? Quando chegaram ao abrigo onde ela vivia, Marcelo parou perplexo. Era uma construção improvisada com pedaços de madeira, lona e plástico, enfiada entre dois prédios abandonados. Lá dentro, um silêncio pesado se misturava ao som distante de carros passando. É aqui? Perguntou, tentando esconder o choque. Júlia acenou com a cabeça e puxou a cortina improvisada que servia de porta. Entra, moço. Ele hesitou, mas decidiu entrar. No interior escuro, uma mulher de aparência frágil estava deitada sobre um colchão rasgado. Seus olhos fundos e pele pálida indicavam uma saúde debilitada. Ao lado dela, duas crianças menores dormiam encolhidas sob um cobertor ralo. Mãe trouxe alguém, disse Júlia com um sorriso tímido. A mulher tentou se sentar, tossindo levemente. Boa noite. O senhor é da assistência social? Marcelo pigarreou. Então só conheci sua filha. Ela pediu ajuda e achei melhor entender o que estava acontecendo. A mulher suspirou e baixou o olhar constrangida. Eu não queria que ela incomodasse ninguém, mas é difícil. Tá tudo tão difícil. Marcelo olhou ao redor. A realidade daquelas pessoas era avassaladora. O cheiro úmido, a falta de cor, o silêncio que não era de paz, mas de sofrimento. Por que vocês estão aqui? Não tem nenhum parente para ajudar? Perguntou, tentando parecer mais frio do que se sentia. Depois que meu marido foi embora, a gente perdeu tudo, fomos despejados. Eu tentei trabalhar, mas fiquei muito doente. Agora nem força para levantar eu tenho. Júlia interveio com a voz firme. É por isso que eu vendo chiclete, moço. Pra gente não passar fome. Marcelo sentiu um nó na garganta, mas não queria demonstrar fraqueza. Isso não é vida para ninguém. De repente, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele olhou para a mulher e depois para Júlia. Vocês já jantaram? Júlia balançou a cabeça. Não tinha nada hoje. Marcelo respirou fundo e disse: Então vamos resolver isso, vem comigo. Ele saiu esperando que Júlia o seguisse. A menina, surpresa, obedeceu. Antes de atravessarem a porta, ela virou-se para a mãe. Volto já, tá, mãe? A mulher apenas assentiu, os olhos marejados de vergonha e gratidão. Do lado de fora, Marcelo apontou para o carro luxuoso estacionado na esquina. Entra. Tá falando sério? Claro. Não vou deixar você voltar para cá sem comer nada. Marcelo ligou o motor e dirigiu até um restaurante próximo. Escolhe o que quiser, disse ele, assim que sentaram à mesa. Júlia abriu o cardápio com um sorriso, mas logo fechou desconfiada. Moço, eu não quero abusar. Hoje você não precisa economizar. Ela escolheu um prato simples,
mas seus olhos brilhavam ao ver o garçom trazer o pedido. Enquanto ela comia, Marcelo ficou em silêncio, pensando. A fome dela era visível, mas havia algo mais ali, uma força que ele não entendia. "Por que você não pediu dinheiro como todo mundo faz?" perguntou de repente. Ela parou de mastigar e respondeu com naturalidade. "Porque dinheiro acaba. Mas se o senhor me ajudar a fazer minha mãe melhorar, talvez a gente consiga começar de novo." As palavras dela atingiram Marcelo como um soco. Ele percebeu que, por mais que ele tivesse saído do shopping, achando que conhecia o valor das coisas, era Júlia quem realmente entendia o que importava. Marcelo observava Júlia comer com cuidado, mastigando devagar como se quisesse fazer aquele momento durar. Ele sentiu uma mistura de orgulho pela coragem dela e uma pontada de vergonha por nunca ter se importado com quem vivia à margem. "Você não tem medo de andar sozinha por aí?" perguntou, tentando quebrar o silêncio. "Tenho. Mas é pior ficar em casa vendo minha mãe piorar sem poder fazer nada." As palavras eram simples, mas carregavam um peso que Marcelo não conseguia ignorar. Enquanto terminavam a refeição, ele fez uma promessa a si mesmo. Ajudaria aquela menina. Não sabia exatamente como, mas faria algo. "Júlia, amanhã vou buscar vocês", disse sem dar muitos detalhes. "Buscar para onde? Só confia em mim. Eu não vou deixar vocês voltarem para aquele lugar." Os olhos de Júlia brilharam, mas ela parecia desconfiada. "Ninguém nunca ajuda a gente assim, moço. Por que o senhor quer fazer isso?" Marcelo ficou em silêncio por um momento, encarando o copo de água à sua frente. "Talvez eu precise disso tanto quanto você." Ele a levou de volta ao abrigo, entregando um pacote de alimentos para a mãe dela antes de ir embora. A mulher, emocionada, tentou agradecer, mas Marcelo saiu rapidamente, desconfortável com a ideia de parecer um herói. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. O rosto de Júlia não saía de sua mente. Por mais que sua vida fosse cercada de luxo, ele nunca havia experimentado um sentimento como aquele. Havia algo especial na menina, sua coragem, sua determinação, que o fazia lembrar de uma parte dele mesmo que tinha ficado para trás há muito tempo. Ele passou horas elaborando um plano. Sabia que doar dinheiro não seria suficiente. Ele queria oferecer algo que mudasse a vida delas de verdade. Marcelo chegou ao abrigo no início da manhã, desta vez em um carro maior, acompanhado de uma equipe discreta. Júlia e sua família o esperavam do lado de fora. A mãe dela parecia estar um pouco melhor, com os olhos menos fundos e um sorriso tímido no rosto. "Onde a gente está indo, moço?" perguntou Júlia, segurando a mão da mãe. "Primeiro vamos resolver a saúde da sua mãe. Depois vocês vão conhecer um lugar novo." No hospital, Marcelo garantiu que a mulher recebesse atendimento imediato. Enquanto ela era examinada, ele levou Júlia e os irmãos para uma loja de roupas. "Escolham o que quiserem", disse ele com um sorriso sincero. Os irmãos menores correram animados pelas prateleiras, mas Júlia hesitou. "Não quero que o senhor gaste tanto com a gente." "Escuta, Júlia, isso aqui é só o começo. Quero que vocês tenham o que merecem." Ela finalmente cedeu, pegando uma camiseta simples e um par de sapatos. Marcelo riu ao perceber que, mesmo diante de tantas opções, ela continuava escolhendo com humildade. Depois do hospital e das compras, Marcelo os levou para um de seus apartamentos que havia sido desocupado por um inquilino recentemente. Era pequeno, mas confortável, com móveis novos e cheirando a limpeza. "É aqui que vocês vão morar até a sua mãe melhorar", anunciou olhando para Júlia. A mãe dela ficou sem palavras, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu nem sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Só quero que vocês fiquem bem." Enquanto ajudava a organizar o espaço, Marcelo sentiu algo que não experimentava há anos. Um calor no coração, como se finalmente estivesse fazendo algo que realmente importava. À noite, enquanto as crianças dormiam e a mãe descansava, Júlia se aproximou de Marcelo. "Moço, posso perguntar uma coisa?" "Claro. O senhor é rico, né?" Ele riu. "É o que dizem. Mas por que o senhor estava sozinho no shopping? Não tem família?" A pergunta o pegou de surpresa.
Ele tentou responder de forma casual, mas a dor em sua voz era evidente. Eu tenho dinheiro, Júlia. Mas isso não significa que eu tenha uma família. É por isso que o Senhor está ajudando a gente? Para não se sentir sozinho? Marcelo suspirou profundamente, os olhos perdidos em um ponto distante. Aquela pergunta de Júlia havia tocado em uma ferida antiga, um lugar que ele raramente visitava, mesmo em seus pensamentos. Talvez, começou ele, a voz saindo baixa, quase como se fosse para si mesmo. Mas acho que, no fundo, você está me ajudando mais do que eu estou ajudando você. Pode não parecer, mas há muito tempo, minha realidade era bem parecida com a sua, Júlia. A menina arregalou os olhos, surpresa. O senhor, igual a gente? Ele assentiu, apoiando os cotovelos nos joelhos e entrelaçando os dedos. Sim, eu sei exatamente o que é ir dormir com fome, sentir o frio entrando pelos buracos das paredes e ver minha mãe lutar contra tudo e todos para manter um teto sobre nossas cabeças. Júlia inclinou-se levemente para a frente, a atenção completamente voltada para ele. Marcelo respirou fundo antes de continuar. Eu cresci na periferia de uma cidade pequena. Meu pai foi embora quando eu era pequeno, e minha mãe, bem, ela era uma guerreira. Trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes, saía antes do sol nascer e só voltava quando já estava escuro. Mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Ele fez uma pausa, as memórias parecendo reviver em sua mente. Tinha dias em que a gente só tinha pão velho para comer, e às vezes nem isso. Eu me lembro de ficar sentado na calçada, olhando para as casas bonitas do bairro onde minha mãe trabalhava, me perguntando por que a vida era tão injusta. Júlia, com os olhos cheios de compaixão, perguntou suavemente: E aí, como o senhor conseguiu sair disso tudo? Marcelo esboçou um sorriso triste. Minha mãe. Ela era uma força da natureza, Júlia. Mesmo com tão pouco, ela sempre acreditou que eu podia ser alguém. Guardava cada centavo que sobrava. Sacrificava o pouco conforto que tinha para pagar meus cadernos, meus livros. Ele fez uma pausa e seus olhos começaram a brilhar de emoção. Um dia, quando eu tinha uns 14 anos, ela me inscreveu num concurso de bolsa de estudos em uma escola particular da cidade. Eu nunca tinha visto minha mãe tão nervosa quanto no dia da prova. Ela mal conseguia dormir. E eu também não. Júlia estava completamente imersa na história, como se pudesse visualizar cada detalhe. E o senhor passou? Marcelo assentiu com um sorriso tímido. Passei. Quando saiu o resultado, minha mãe chorou tanto que parecia que tinha ganho na loteria. Mas isso significava que ela teria que trabalhar ainda mais, porque mesmo com a bolsa, havia custos que ela precisava cobrir. Ele se recostou na cadeira, o semblante pesado com as lembranças. Ela começou a fazer faxinas aos domingos, que era o único dia de descanso dela. Tudo para que eu pudesse continuar estudando. Lembro de vê-la esfregando o chão com as mãos já machucadas e pensando: eu não posso decepcionar essa mulher. Marcelo olhou para Júlia, os olhos cheios de algo entre tristeza e gratidão. Foi ela quem me deu a chance de mudar minha vida, Júlia. Ela abriu mão de tudo por mim. E graças a isso, eu consegui entrar numa universidade, consegui meu primeiro emprego e fui crescendo aos poucos. Júlia, que até então ouvia em silêncio, murmurou: Sua mãe deve ser uma pessoa incrível. Ela era sim, respondeu Marcelo, a voz embargada. Mas eu perdi ela muito cedo. Ela adoeceu por conta de tanto trabalho e falta de cuidado com a própria saúde. Eu era jovem demais para ajudar de verdade. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando afastar a dor da memória. Júlia enxugou uma lágrima que escorria por sua bochecha. Então é por isso que o senhor está ajudando a gente, porque alguém fez isso por você. Marcelo assentiu com um sorriso suave. Exatamente. E porque eu vejo na sua coragem e na sua vontade de lutar a mesma força que minha mãe tinha. Júlia o olhou por um momento, como se tentasse absorver tudo o que ele havia dito. Então ela murmurou: Eu não vou decepcionar o senhor. Marcelo riu, balançando a cabeça. Eu sei que não, Júlia. Tenho certeza disso. Naquele instante, entre o homem que tinha tudo e a menina que quase não tinha nada,
formou-se um laço ainda mais profundo. Os dias seguintes foram um misto de desafios e pequenos milagres para Marcelo e a família de Júlia. A mãe dela, Dona Renata, iniciou o tratamento médico que Marcelo providenciou. As crianças começaram a recuperar o brilho nos olhos, agora alimentados e seguros. E Júlia, sempre inquieta, parecia finalmente respirar aliviada. Marcelo, por sua vez, descobriu um lado de si que nunca tinha explorado. Ele se pegava sorrindo com as histórias das crianças ou se preocupando com detalhes que antes pareciam insignificantes. "Moço", chamou Júlia em um dos dias, enquanto ele organizava algumas sacolas no apartamento. "Já falei que pode me chamar de Marcelo, Júlia." "Esse moço me deixa velho", respondeu ele fingindo estar ofendido. Ela riu, mas logo ficou séria. "O senhor acha que a gente vai conseguir ter um Natal de verdade?" Marcelo parou o que estava fazendo e olhou para ela. "O que seria um Natal de verdade para você?" Ela pensou por um instante, os olhos brilhando de expectativa. Minha mãe sorrindo sem preocupação, meus irmãos brincando sem chorar de fome, e uma árvore de Natal com luzinhas. O pedido era simples, mas o peso daquelas palavras quase o fez desmoronar. Como alguém tão jovem podia ser tão resiliente e, ao mesmo tempo, tão cheia de esperança? "Acho que dá para arrumar isso tudo, viu?" respondeu ele com um sorriso que Júlia parecia ansiar. Um Natal preparado com amor. Nos dias que antecederam o Natal, Marcelo se dedicou como nunca. Ele contratou uma equipe para decorar o apartamento com uma árvore cheia de luzes e enfeites. Também providenciou roupas novas para todos e comprou presentes especiais, mas o mais importante era o tempo que ele passava com eles. Na véspera de Natal, enquanto as crianças dormiam e Dona Renata descansava, Júlia ajudava Marcelo a organizar os últimos detalhes. Ele percebeu como ela era boa em liderar as tarefas, sempre certificando-se de que tudo estava perfeito para os irmãos. "Você é muito esperta, sabia?" comentou ele enquanto ajustava uma estrela no topo da árvore. "Minha mãe sempre diz que quando a gente não tem muito, precisa aprender a fazer o melhor com o que tem", respondeu Júlia com orgulho. Marcelo ficou em silêncio. Ele aprendeu mais com aquela menina em poucos dias do que em anos vivendo entre luxos e reuniões de negócios. "Júlia, já pensou no que você quer ser quando crescer?" Ela riu. "Não sei. Nunca achei que ia crescer tanto assim. Mas se puder, quero ajudar outras pessoas como o senhor está ajudando a gente." Naquela noite, o apartamento estava cheio de vida. A ceia simples, mas cheia de carinho, foi o ponto alto. Dona Renata, ainda se recuperando, conseguiu sorrir com um brilho que Marcelo não tinha visto antes. As crianças abriam os presentes com gritos de alegria e Júlia parecia mais leve do que nunca. Quando as luzes da árvore de Natal começaram a piscar no ritmo de uma música suave, Júlia se aproximou de Marcelo com um olhar de gratidão. "Obrigada, Marcelo. Não só pelo Natal, mas por acreditar na gente." Ele abaixou-se para ficar na altura dela e respondeu. "Você mudou a minha vida, Júlia. Eu achava que tinha tudo, mas estava enganado." Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. "Então agora o senhor tem tudo de verdade." Naquele instante, Marcelo percebeu que o dinheiro não podia comprar. O Natal passou, mas a conexão que Marcelo havia criado com a família de Júlia só se fortalecia. Ele já não via sua ajuda como uma simples caridade, mas como uma transformação mútua. Aquela família trouxe de volta algo que ele havia perdido há tempos: propósito. No dia seguinte à noite de Natal, Marcelo levou Júlia para um parque próximo, onde poderiam conversar com calma. O sol da manhã iluminava o rosto dela, revelando uma expressão serena, mas ainda carregada de responsabilidades que não cabiam em uma menina da sua idade. "E agora, Júlia?" perguntou Marcelo enquanto caminhavam. "O que você acha que vem depois?" Ela olhou para ele pensativa. "Acho que o senhor já fez muito. Minha mãe está melhorando, a gente tem onde morar. Isso já é mais do que eu imaginei." Marcelo parou e encarou Júlia com um sorriso. "Eu não quero só melhorar sua vida agora. Quero te dar a chance de sonhar grande." Ela franziu sua testa confusa. "Sonhar grande?" "Isso mesmo. Quero que você estude, que seus irmãos estudem. Quero que vocês tenham as oportunidades que nunca tiveram."
Os olhos de Júlia se arregalaram. Mas isso é muito, Marcelo. E daí, você merece. Aliás, você provou que não só merece, mas que vai fazer isso valer a pena. Nos dias que se seguiram, Marcelo fez contatos com organizações que ofereciam suporte a famílias em situação de vulnerabilidade. Ele inscreveu os irmãos menores em uma escola local e providenciou materiais escolares para todos. Júlia, no entanto, foi um caso especial. Ele a levou até uma instituição de ensino particular que oferecia estudo para crianças talentosas e dedicadas. Durante a entrevista, Júlia respondeu com confiança e maturidade, encantando os diretores. Quando saíram da reunião, ela estava radiante. Eles disseram que eu tenho chance. Chance não. Eu sei que você vai conseguir, respondeu Marcelo com um sorriso. Ela o abraçou com força, pegando-o de surpresa. Obrigada, Marcelo, por tudo. Ele retribuiu o abraço, sentindo uma gratidão imensa por aquele momento. Algumas semanas depois, Marcelo foi convidado por Júlia para visitar a escola no seu primeiro dia de aula. Ele ficou emocionado ao ver a menina entrando pela porta da instituição, carregando uma mochila nova e um brilho nos olhos que só alguém com esperança poderia ter. Enquanto observava à distância, sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Dona Renata, que se recuperava bem e parecia muito mais saudável. Marcelo, não tenho palavras para descrever o que você fez por nós. Não precisa, Renata. Acho que foi Júlia quem fez mais por mim. Renata sorriu emocionada. Você devolveu nossos sonhos. Isso nunca vai ser esquecido. Marcelo ficou em silêncio, observando Júlia interagir com outras crianças na escola. Ele sabia que aquela história era apenas o começo para ela, que ao mesmo tempo era um novo começo para ele. Marcelo voltou ao estacionamento do shopping algumas semanas depois, passando pelo mesmo lugar onde havia conhecido Júlia. Desta vez, ele olhou ao redor com outros olhos, percebendo as pessoas invisíveis que antes ignorava. Sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia aprendido que o verdadeiro valor não estava nos números da conta bancária, mas nos laços que criamos e no impacto que deixamos na vida dos outros. Ao entrar em seu carro, ele sorriu ao lembrar do rosto de Júlia no dia de Natal. Era um sorriso que ele levaria consigo para sempre, como um lembrete do seu passado distante e de que a verdadeira riqueza não se compra, mas se constrói com gestos de amor e generosidade. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.